pedir para que acompanhem a leitura do livro Fonte Viva. As mensagens, a elaboração delas é de Emmanuel e a psicografia de nosso Chico Xavier, cujo título é Semeadores. E eis que o semeador saiu a semear. Quem editou estas palavras de Jesus foi Mateus. E só a frase é uma poesia. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância, que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da salvação, somos levados a reconhecer que o serviço do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. É na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando através dos amigos de Nazaré e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão, o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Esta é uma realidade. Portanto, afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Vamos unir os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos durante alguns instantes. E colocar em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus a semear. Pois que o semeador saiu a semear. Diante desta imagem, diante de Ti, Jesus, só temos gratidão em nosso coração. Reunimos-nos nesta manhã, com vontade de encontrar soluções para nossas dificuldades e sem nos apercebermos. Viemos em busca da Tua mensagem para recentrar os nossos valores, dia após dia, para que esta jornada encarnatória
seja uma oportunidade de vitória, de certeza, de convicção na nossa melhoria. Vencer as vicissitudes, Jesus, é um processo que demanda o seu tempo. E tu nos dissestes que nós estávamos fadados a sermos felizes. E nós estamos a procurar o caminho, aquele que tu semeastes, para que nós encontrássemos o campo verdejante, colhendo os frutos que servirão para nós, não como resultados finais, Jesus, mas hoje compreendemos, como instrumentos para a nossa elevação. O semeador, quando sai a semear, ele entrega a Jesus esses frutos para o nosso bem. Mas fica aí o ensino de que nós também, com as sementes que advêm dessa colheita, também podemos e devemos semear. A tua mensagem é grandiosa, Jesus. E é por isso que nos encontramos aqui nesta manhã. Assim, o que te rogamos é que, em primeiro lugar, aceites a nossa gratidão. E depois, um outro pedido. Para que permaneças conosco, iluminando os nossos pensamentos, nossas emoções, para que a saúde do Espírito se consolide nessa busca que fazemos. A tua presença entre nós, Jesus, traz-nos muita paz. E é assim, com o desejo de que esta paz se espraie por estas redondezas e encontre os nossos queridos companheiros, irmãos de jornada, que estejam em maiores dificuldades e os envolva na harmonia, no despertar da esperança, na boa intuição, no ânimo para a renovação que também nós buscamos. E nessa busca, Jesus, sentimos-nos felizes. Assim, iniciamos o encontro desta manhã, sabendo da tua presença entre nós. Muito bom dia a todos, mais uma vez. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Senhora, muito bem. Já conhece alguma coisa da doutrina espírita ou é a primeira vez? Não, não conheço. Já? Obrigado. Seja bem-vinda. Então vai ser mais simples. Hoje nós vamos dar continuidade à tarefa da semana passada. Só para que eu me perceba também aqui qual é a continuidade do estudo, como é que nós estamos. Quem veio na semana passada? Vou levantar a mão. Muito bem. Foi muita gente que não veio. Então, isto está para começar. Não há nenhuma crítica, atenção. Não se preocupe. Quem não veio, não veio. Muito bom. Eu vou começar por dar aqui uma pequena sugestão. Daquilo que foi dito na semana passada e que hoje iremos tratar, temos aqui 2 livros. Está bem? Evolução em 2 Mundos, que nos fala sobre o nosso processo de desenvolvimento entre ligação espírito-matéria, suas consequências desde os tempos primórdios, ou desde os primórdios. Desde o primeiro momento em que nos desligamos de um conceito geral de vida para irmos para a nossa unidade, enquanto princípios inteligentes, para depois nos transformarmos ou evoluirmos para a condição de espíritos. Evolução em 2 Mundos exige não propriamente uma leitura. Okay? Exige mesmo muita paciência, espaço tranquilo para se fazer a leitura. Não dá para ler à pressa. São conceitos, alguns científicos, que hoje conseguimos compreender melhor, porque a ciência também evolui. Outros exigem uma percepção emocional. Tá bem? Então, este livro, Evolução em 2 Mundos, uma sugestão para quem tem condições de separar ali meia hora para fazer uma leitura diária, para não perder também depois a ideia principal.
Okay? Evolução em dois mundos. Depois, A Caminho da Luz. Muitos de nós pensamos na doutrina espírita que os livros tratam da mesma coisa. O A Caminho da Luz, ele trata da epopeia do ser. Vai ao início também do nosso planeta e por aí fora, mas explica do ponto de vista espiritual a nossa caminhada enquanto humanidade terrena. Okay? Então, são dois livros que não são propriamente complementares, não vou usar esse termo, prefiro usar esclarecedores. Eles desdobram o conceito, não complementam porque não traz algo de diferente, a base está lá. Então estes livros desdobram a informação que está no Livro dos Espíritos e esparso aqui ou acolá na Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Médiuns. No Céu e o Inferno, obviamente, tem as consequências. Então fica já aqui esta sugestão. Ok? Tudo bem? Quais são os livros que eu sugeri? Okay. Evolução em Dois Mundos e A Caminho da Luz. Muito bem. Excelente. Então, esta sugestão, por quê? Hoje o que nós vamos falar, como já foi falado em parte semana passada, implica que nós conheçamos o início, a gênese, de onde nós viemos, Deus, o que é Deus, o conceito do Espírito e todo esse desenvolvimento. Nós vamos começar por vos dizer também que quando vocês estão a estudar, ou quando nós estamos a estudar o Livro dos Espíritos, não vale pular perguntas. O que é que isso significa? Olha, por exemplo, agora nós estamos a viver um período em que a guerra está muito próxima, né? A guerra física. E nós o que é que fazemos? Pegamos o Livro dos Espíritos e, curiosamente, olha, tem o Livro dos Espíritos, vou ali à FNAC, né? E vou ver sobre a guerra, o que é que os Espíritos dizem sobre a guerra. É interessante, nós pensamos que entendemos, mas permitam-me dizer que uma questão é a intelectualidade, eu percebo, nós fazemos leituras, a outra é a questão emocional. Para que eu tenha uma questão emocional, intelectual, equilibrada, eu preciso perceber o estudo do Livro dos Espíritos do início, da pergunta número 1. É um estudo. Então, o que vamos estudar hoje aqui, muitos de nós estranharão. Vamos dizer, olha, não compreendi, por aí fora. É normal, é perfeitamente natural. Porque nós não vamos conseguir, em tão pouco tempo, dizer todo o processo do Livro dos Espíritos, até chegar a este ponto, na questão 600, já passaram algumas para trás. Ora, quem esteve na semana passada tem mais obrigação hoje de interpelar. Porque às vezes nós ficamos com dúvidas, não dizemos, queremos dizer no final. Então vamos aproveitar. Quem esteve na semana passada e ficou alguma dúvida, e não a colocou na altura, agora já maturamos, podemos colocar essas dúvidas. Entretanto, quem veio hoje também pode colocar dúvidas. Ok? Tudo bem? Isto são só perspectivas de estudo. Aqui já conhecem este conceito. Cuidamos das crianças como quem acende claridades do futuro. Isto evita aqueles nossos chavões. Os filhos são meus. Os filhos foram feitos para vencer. Essas coisas todas. Né? Nossos filhos. As crianças, de uma forma geral, porque a gente pensa no filho só biológico. Né? São claridades no futuro. Nós temos essa obrigação, esse compromisso de sentir dessa forma. Assim, protegemos. Assim, orientamos de forma saudável, porque pensamos no espírito. Pensamos no futuro, não no futuro imediato. Okay? Então, cuidar, educar, tratar das crianças como quem acende claridades no futuro. Muito bem. Livro dos Espíritos, uma epopeia. No capítulo 11, dos Três Reinos, o que é que nós vamos ver? Os animais e o homem. Deixa eu escrever uma coisa. Isabel, arranja uma pilhazinha das pequeninas, por favor. Fazem um favor. Atenção que eu já adiantei os bônus horas. Está bem? Não fiquem a pensar que estamos a abusar da ajuda. Então vamos às perguntas e respostas. Estamos todos à vontade para colocar dúvidas, por favor, está bem? E se quiserem participar também. Allan Kardec, a falar com a espiritualidade, coloca a seguinte questão. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem,
corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Eu sei para quem agora, né, no pequeno almoço, não é muito fácil, né, assim logo de cara. A maior parte de nós facilmente percebe isto. O que é que está a perguntar? Bom, se o nosso estado de alma, na origem, corresponde ao estado da infância na vida, ou seja, o nosso início corresponde como uma criança. É igual. Hoje somos mais adultos, temos mais capacidade. Quando éramos pequeninos, estávamos a viver aquele período. E a pergunta de Allan Kardec é: onde passa o espírito essa primeira fase? Da sua infância, enquanto espírito reencarnante. Ou seja, que vem reencarnando e por aí fora, no seu desenvolvimento. Eu coloquei aqui a questão 190. Ela está quase que copiada, né? A questão 190, que ele faz referência, diz: qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Que era o objetivo deste capítulo, desta fase do Livro dos Espíritos. E o Espírito responde: o da infância na vida corporal, ou seja, como nós, quando estamos nessa fase infantil. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Muito obrigado, Isabel. É apenas um ensaio. Enquanto crianças também, né? Nós estamos a ter os primeiros momentos ainda, né? Não era para vir aqui ainda. Então, aonde passa? Nós estamos a falar sobre a perspectiva do nosso órgão, do desenvolvimento. E o que é que responde, ou respondem os espíritos? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Essa nossa infância, a que se faz referência, eu vou ter que voltar um pouco atrás, é naquela perspectiva em que, vindo do reino animal, isso é que é preciso estudar o Livro dos Espíritos na sequência, vindo do reino animal neste progresso, há uma fase em que nós deixamos de ter aquilo que se chama pensamento fragmentado. Porque os animais, na condição em que se encontram, eles não são responsáveis pelos seus atos. Tudo o que eles vivenciam tem a ver com o instinto. É-lhes trabalhado um processo de desenvolvimento em que eles precisam da procriação, da alimentação, da divisão, se formos para trás, mas estamos a falar mais à frente. Mais atrás que eu digo no desenvolvimento. Né? Por exemplo, os seres unicelulares multiplicam-se por cissiparidade. Portanto, não necessariamente tem grandes lutas como nós vemos, lutas de desenvolvimento e procriação, como vemos no reino animal, dos mamíferos, na selva e por aí fora. Então, nessa fase de desenvolvimento, enquanto animais, não tem responsabilidade direta. Não, é só instinto. Passando a uma fase, eu vou denominar, porque aqui a questão é, nem todos os termos são condizentes com as linhas de pensamento. Se as pessoas pensarem de uma forma, utilizam os termos, depois utilizam outros, mas é fácil perceber. Por exemplo, se eu utilizar o termo humanoide, ainda não é humano propriamente dito dentro da sua responsabilidade, ele é praticamente só instintos ainda, porque ele está a passar de uma fase animal para humana, e essa fase de transição, ele ainda não é responsável por tudo que ele vem a fazer no início. Por quê? Porque é a sua infância ainda. Nós, quando temos crianças que cometem erros, nós procuramos corrigir. Não os prendemos, pois não? Okay? Esta é a lógica. E nós não atribuímos responsabilidades quando a criança pequenita parte alguma coisa, comete algum engano. Então aqui, nesta fase, é praticamente a mesma coisa. Os anéis, no desenvolvimento, todos se ligam e todos são muito semelhantes. Não há saltos na natureza. Então, quando ele diz que esta primeira fase do desenvolvimento no reino humano, então, passa numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Outro detalhe aqui é este. São as inúmeras encarnações. Inúmeras reencarnações naquela condição também. Nós só vamos começando a despertar quando vamos somando conhecimentos e experiências. Olha o detalhe. Eu disse agora há pouco que a grande diferença entre os animais e o homem, para além, obviamente, da questão da consciência da sua individualidade, porque esse é o resultado,
Mas a forma de o fazer é a não fragmentação do pensamento. Enquanto os animais têm um pensamento fragmentado, eles não se recordam das existências anteriores e fazem raciocínio sobre elas. Nós nada esquecemos. Entrando nesse momento de desenvolvimento no reino humano, nós nunca mais esquecemos. Ora, então, encarnações seguidas, sem ter ainda vencido qualquer parte do instinto, nós já estamos a somar informações. E essas informações o levarão então ao desenvolvimento. Até aqui tudo bem? Sim? Para isso é preciso ter uma base, né? Que é o desenvolvimento do ser. Simples? Alguma questão da semana passada? Okay. Então vamos lá. Espera aí só um bocadinho, gente. Só para que vocês não fiquem, ou não fiquemos, pensando, mas o que é que isto interessa? O conhecimento, ele faz com que nós coloquemos a vida numa perspectiva completamente diferente. O que eu espero sempre, quando estou a estudar a doutrina espírita, é que aquilo que eu venho a conhecer sirva de instrumento não só para as ações, mas para a base das minhas ações. Ou seja, eu quando for tomar uma decisão, quando eu sentir que algo me chega em termos de factos da vida que vão mexer com o meu emocional, que mexam de acordo com os instrumentos que eu tenho, da percepção que eu tenho da vida. Então, conhecer estas coisas pode melhorar a nossa intelectualidade num caso ou no outro, se eu as entender. Sim, é facto, mas não nos torna melhores. De forma alguma. Conhecer isto não nos torna melhores. Conhecer reencarnação, olha, comunicabilidade, a individualidade do ser após a morte, não nos modifica em nada. O que modifica é o que nós fazemos com essas informações. Então, isto é importante para que nós tenhamos a relativização dos problemas do nosso cotidiano, inclusive das nossas felicidades, dos nossos anseios, para perceber que vivemos numa grande jornada e que, no fundo, estamos a vencer justamente esses primeiros instintos para encontrar sentimentos libertadores. Recentemente aqui estivemos a estudar a nossa relação com Deus, a afetividade que entra em conflito, todos estes processos. Mas eu consigo percebê-los e vivenciar esses estudos e aplicá-los na vida se eu for tendo uma base mais segura. No mesmo conceito não daqui, do que estamos a falar, mas da utilização dos instrumentos, na nossa vida, nós vamos perceber que a nossa consciência vai nos cobrar cada vez mais comportamentos diferentes. E quem nos disse isso? Jesus, quando nos faz a pergunta: e vós, que sabeis estas coisas, que fazeis diferente? Então Jesus não nos traz, obviamente, todas as informações, né? Ele diz mesmo que vai nos enviar um Consolador. Ora, nós estamos diante de desdobramentos de informações, inclusive de Jesus, porque ele fala-nos da vida futura, fala-nos na reencarnação e por aí fora, não detalha, e nós temos aqui detalhes desse processo, do desenvolvimento do ser. Feito este parênteses, vamos então continuar. Alguma questão sobre esta parte? Não? Então vamos lá. Allan Kardec reforça então a pergunta. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Muito importante quando estamos a estudar isto é entrar na cabeça do autor. O que é que ele está a pensar? Que pergunta é que ele está a fazer? Ou seja, do raciocínio anterior, o que é que ele pensou? Bom, então tivemos várias encarnações antes mesmo de estarmos naquilo que nós chamamos de humanidade, de inteligência efetiva, né? E dentro desse raciocínio ele disse, bom, pode-se então considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Aí é preciso voltar ao Livro dos Espíritos lá atrás, que é na lógica de perceber que o princípio inteligente é aquela individualização do princípio inteligente geral, em que saímos por força do desenvolvimento ou de uma perspectiva diferente da matéria que nos atrai. Portanto, aqui temos que voltar atrás e não vamos fazer. Então, perceber que este entendimento dele volta aos seres inferiores da criação, ou seja, vamos lá atrás
buscar essa origem. Ele está num crescendo de informação, Allan Kardec. E o Espírito diz assim, lembre-se que está atrás no livro do Espírito. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Esta afirmação é semelhante àquela que Jesus, que eu fiz referência agora. Estáis fadados a ser felizes. Ou seja, todos nós, sem exceção, estamos num ponto e vamos alcançar outro. O que é esta unidade? Quero fazer uma referência a isto. Todos tendemos para a unidade. Há uma perspectiva curiosa em que nós pensamos que a unidade é tornar-nos um. Mas não é um, nem física, nem na perspectiva do pensamento conjunto. Um nos valores, nas ideias, no desenvolvimento. Os espíritos superiores, se eu falar com o espírito evoluído, o A, o B e o C, e lhe colocar uma questão, todos responderão com o mesmo objetivo. As palavras podem ser diferentes, a comunicação pode ser diferente, mas o conteúdo será exatamente o mesmo, porque há uma unidade de pensamentos dos valores espirituais superiores, né? Quando nós estamos no nosso patamar, cada um pensa sobre o seu ponto de vista, né? Então, já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Isto vai abrindo, mas em boa verdade, quando chega na parte final, não acaba, já há uma unidade de pensamento. Então, tudo se encadeia para aí. Então, o que ele diz? Nesses seres, está a falar da nossa fase infantil, não é? Enquanto espírito, não físico, enquanto espírito, nesses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É um desenvolvimento. Nós, quando iniciamos a nossa jornada, eu vou chamar espírito, está bem? Não, melhorar, vou chamar princípio inteligente na mesma. Quando nos tornamos individuais, no primeiro momento, nós não sabemos nada, somos, e como diz também no próprio Evangelho, nós somos criados simples e ignorantes. Simples, não sabemos nada. E quando a gente diz assim, fomos criados simples e ignorantes, lá do início, o que é que pensamos? Primeiro, alguns de nós pensam que ignorantes é uma ofensa. Não é ignorante de ofender, ser ignorante, não é isso. É de desconhecedores. Absolutamente simples, que é a própria ideia da nossa questão na área da física, que todos os elementos materiais, todos eles provêm de um único elemento. Um elemento primitivo, simples, que se altera e dá conceito ou dá forma a todo o resto que a gente vê. Vamos recordar, seja plástico, seja um corpo físico, seja madeira, seja químico, seja gases, seja o que for. É sempre o mesmo elemento primitivo alterado. Ora, todos nós nascemos simples. Não é o conceito do inorgânico que estamos a falar, enquanto seres simples. Absolutamente simples. É um princípio inteligente. Que vamos nos juntando à matéria inúmeras vezes, experienciando esse conflito. E é aí que está o nosso desenvolvimento. Há quanto tempo é que foi isso? Agora faço aquele silêncio tumular, não é? É muito bom. Há quanto tempo é que foi isso? Muitas existências. Trilhões, não há número para isto. Mas a formação da Terra, quer dizer, na Terra aqui, não é? Aqui, neste nosso planeta. Se formos outros, é muito mais. Bem lá para trás. Nós existimos provavelmente bem antes disto. Só que na condição de simples e ignorantes. Experienciando. Eu sei se é 1 trilhão, 2, 10, 20 bilhões, não faço ideia. Nenhum de nós, em boa verdade, faz. Quero fazer referência a isto, que os espíritos, eles constantemente dizem-nos que não adianta a gente tentar remontar coisas que não compreendemos. Agora, há uma coisa interessante. É que a ciência vai se desenvolvendo de tal forma, para quem gosta de acompanhar, que
vai validando muito do que está aqui. Mas a medida é muito pequenina ainda. O que importa é que nós, ao tentarmos perceber isto, busquemos o fundo moral do nosso comportamento em relação a este conhecimento. E não vou usar um termo feio, não é aquela picuice, dizer assim, mas quando é que foi? Em que momento? Como é que foi o sistema magnético que conseguiu juntar isto, aquilo, outro? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós conseguimos replicar a vida, não conseguimos fazer a vida. Já repararam que nós temos, por exemplo, começamos com a famosa ovelha Dolly, né? E hoje já conseguimos multiplicar tecidos humanos, para não falar outras coisas, né? Conseguimos mexer no DNA das coisas. Conseguimos operar um feto ainda no ventre de sua mãe e curá-lo de uma doença que viria no futuro. Já conseguimos fazer coisas impressionantes. Mas fazer a vida, não. Porque isso ainda nos escapa. E cá entre nós, ainda bem. Porque há coisas que nós não estamos preparados ainda para dominar. Porque provavelmente seremos dominados por elas. Não saberemos lidar. Então é todo um crescimento. Okay? Então a lógica aqui é percebermos a utilidade das coisas sem estarmos a parar porque não entendemos a base. O conceito básico nós conhecemos. Mas o detalhe, como é que funciona o mecanismo. Daí a argúcia, a vontade de conhecer. Isto é importante. Está bem? Não nos percamos nos pequenos detalhes que apenas nos atravancam o caminho. Está bem? Então, por isso é que ele também diz aqui, nesses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o Espírito também. Não pensemos que estes são espíritos extremamente elevados. Mas há coisas que eles também não sabem. Porque é de um patamar ainda muito longínquo para nós. Estamos a dizer que esses espíritos não têm condições de saber. Claro que têm. Sabem muito mais do que nós. Sem sombra de dúvida. Mas vamos ver a humildade deles a dizer que ainda nos falta um sentido para perceber uma série de coisas e por aí adiante. Ok? Então, voltando aqui, então parece, para não perdermos o conceito, né? Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Ou seja, a nossa alma hoje vem deles. Sim. Depreende-se claramente que sim. Porque ele diz que não dissemos que em a natureza tudo se encadeia e tende para a unidade. Do ser inferior, passando do unicelular para o vegetal, para o animal, encontramos nós aqui agora. Tudo se encadeia. Estamos cá. Okay? Se isto para nós for difícil, não há problema. É uma realidade, vai continuar a acontecer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, o tal dos desenvolvimentos. Como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Ora, é esse processo repetido milhões e milhões de vezes que nos permite hoje, por exemplo, uma coisa tão curiosa quanto esta. Se eu for beber, por exemplo, água, o que eu faço com a minha glote? Eu estou a respirar, automaticamente eu vou fechar e vou mudar a condução. E a água vai para o estômago. Certo? É assim que funciona. Eu penso para fazer isso? É o automatismo. Quem é que nos ensinou a fazer isto? É instintivo. E esse instinto, curiosamente, é instintivo construído. Porque como nós viemos, por exemplo, na fase em que estávamos no reino vegetal, foi há 18 anos mais ou menos. Quando estávamos nessa fase, nós não precisávamos desse instrumento. Mas fomos beneficiados, e aqui é a estrutura de perceber que já há espíritos muito evoluídos, fomos beneficiados nesse auxílio para que hoje conseguíssemos fazer isto, porque fomos repetindo várias vezes. Aonde? No reino animal. Então, essa consequência de hoje fazermos coisas automáticas vem desse desenvolvimento. Darwin, quando faz a teoria do desenvolvimento dos seres, é fenomenal. Ele viu que as pessoas não queriam ver e não queriam deixá-lo ver sequer. Ele teve que lutar contra toda uma sociedade religiosa, fanática, impedindo-o de pensar no desenvolvimento dos seres. Ele acertou em muita coisa. O que é que lhe falta, em boa verdade? Falta-lhe a... Obrigado, Júlia.
O que é que lhe falta? Falta a linha do espírito. Porque a transmissão parece que é de hereditariedade. E é, em boa parte. Mas quem conduz e mantém sempre a linha sobre aquela fieira de encarnações, seja em que linha for, seja no reino vegetal ou no reino animal, é sempre o mesmo fio condutor. O princípio inteligente que vai somando as experiências. Okay? Até chegar ao ponto em que as experiências estão que nós não sabemos quando é. Ao assumir essa experiência, o somatório dessas experiências, já é possível ter o pensamento agora não fragmentado, então entramos no reino humano. Por isso é que tudo se encadeia. Né? Então entra no período da humanização. Por quê? Porque já fez esses efeitos todos, né? Começando a ter consciência do seu futuro. Capacidade de distinguir o bem do mal. E a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois da juventude e da madureza. Tudo bem? Aqui estamos a desenvolver? Estamos a crescer? Éramos um princípio inteligente, fomos nos desenvolvendo, chegamos nesta fase. E esta fase que Allan Kardec está a perguntar, qual é mesmo? É aquela em que nós temos várias encarnações sem propriamente estarmos a ser chamados de humanidade. Eu usei qual foi o termo que não é preciso. Humanoide, exatamente. Tá bem? Não é um termo preciso. Mas é para colocarmos aqui num patamar de transição. Ok? Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Ou seja, qual é a grande dificuldade? Só para termos uma ideia. No princípio do Espiritismo, as pessoas a estudarem as mensagens dos Espíritos e por aí fora, século XIX. Por exemplo, só para ter uma ideia, os nossos companheiros de Inglaterra, enquanto espíritas na altura, não aceitavam a ideia da reencarnação. Por quê? Porque entendiam que, então eu já fui de África, eu já reencarnei como pobre, como ignorante. O que é isto? É o nosso orgulho. Nós não aceitamos uma verdade espiritual porque ela fere o nosso orgulho. Atenção, que aquilo foi um tempo, né? Agora já nem sequer se coloca isto, nem fica bem, né? Então, por isso é que ele faz esta referência. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Por que o Espírito respondeu a isto? Porque eles como eu, leem pensamento. Então eles sabem que se nos disserem uma coisa que fira o nosso orgulho, eles têm que dizer, atenção, se você ferir o seu orgulho, você vai deixar de ver uma verdade. Então ele diz, isso não tem nada, ferir o orgulho. Tenha calma. Né? Então vai se sentir humilhado, os grandes gênios vão se sentir humilhados por terem sido fetos disformes ainda no ventre de sua mãe? Não. Então, se somos espíritos, é óbvio, tivemos fases anteriores. É só isso. Está bem? Ninguém tem que ficar com o orgulho ferido. Ah, não, mas eu sou um ser à parte. E é aqui que começa alguns dos nossos problemas. Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Sim, para alguns de nós é difícil imaginar que algo seja muito superior a nós. Nós somos os gênios da humanidade. Nós somos os gênios do universo. Nós somos o planeta em que tem as inteligências que surgiram por obra e graça de uma natureza que não sabemos muito bem como é que funciona. Esse pensamento é que muitas vezes não nos permite perceber que há uma organização. E tudo isto com consequências morais para a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. O solidário é aquela perspectiva do desenvolvimento, tudo se interliga. Tudo se interliga. Okay? Não há nada, não há nenhuma solução no sentido de interromper alguma cadeia. Não, tudo está a seu tempo. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as suas criaturas. Então, se eu olhar, olha,
O que é um cão de companhia? O que é um cão? Bom, Deus fez e pronto, não tem interesse nenhum. Por isso é que às vezes nós abandonamos os animais. Em Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, diz que tu te tornas responsável por tudo quanto cativas. Eu falei isto antes do fim do ano. Okay? Então nós temos essa noção, de afeto e por aí fora. E por que abandonamos volta e meia? Atenção, não é uma crítica a quem abandona. Nós não estamos aqui a perder tempo a criticar. Precisamos avaliar por que se tomam determinadas atitudes e perceber por que eu não tomo. E valorizar essas mesmas atitudes. Então, por que as pessoas abandonam o animal? Porque muitos deles pensam que é só um animal. Desrespeita a natureza e não se apercebe. Está a desrespeitar a si próprio. Os outros também podem pensar e às vezes pensam de nós. Ele é ele, eu sou eu. É como dizer, é o resto do mundo e o que interessa sou eu. Então, esta noção de solidariedade, quando nós nos apercebermos desta lei de que estamos todos a caminhar, nós vamos respeitar mais a natureza. Vamos respeitar mais o próximo, que está na mesma caminhada que eu. Vou compreender as suas falhas, vou compreender as minhas e vamos tentar harmonizar, mas vou amar a natureza. E vou sempre perceber que a natureza, ela está sempre certa. Eu gosto muito quando o pessoal diz assim, o planeta está em perigo. É tão lindo isso. Não é? Já repara, não. Eu sei que vocês nunca disseram isso, mas não? O planeta está em perigo? Tá? Não, gente. O perigo não está no planeta. Nós é que estamos em perigo quando maltratamos o planeta. Ele vai sempre reagir naturalmente, sem qualquer pressa, devolvendo-nos o quê? O que nós lhe damos. É tão simples quanto isto. O planeta não está em perigo. Quem fica em perigo somos nós quando usamos mal. Em qualquer coisa na vida. Nosso casamento está em perigo? Depende da mulher. Relevem, tá bem? Relevem. Vocês não ouviram essa parte, tá bem? Obrigado, Matias. Mas você sabe que onde está o perigo? Agora, tirando a brincadeira, o tamanho da nossa ignorância. A ignorância, dentro do simples e ignorante, que falamos há pouco, é o Eu só não vazio. entendo o que é a palavra ignorância pelo dicionário, né? Se você for lá no dicionário e ler o que é ignorante, né? É falta de conhecimento de algo que você faz, né? É o vazio. Todo vazio vai ser ocupado. Por isso é que estamos a estudar. Por isso é que precisamos compreender o que estamos a fazer na Terra. De onde vimos, para onde vamos. Então, esse vazio vai ser sempre, sempre ocupado. Não tenho, como já foi estudado também, e a ciência hoje o diz claramente, quando antes dizia o contrário, não há vácuo. No conceito de vazio não existe. Ora, no nosso espírito também não. Tudo que eu deixar vazio vai ser ocupado. Okay? Então, o casamento está em perigo desde que eu deixe vazios. Não seja eu a dominar. Eu dominar não é o outro. Dominar o processo. A mim mesmo. E relacionar-me com, ou de forma saudável. Percebendo que o outro é um ser humano. Não é perfeito como eu também não sou. Então o casamento está em perigo? Não, não é o casamento que está em perigo. É o meu presente e o meu futuro. Mas estamos fadados a sermos felizes. Qual é o tempo para eu encontrar essa felicidade? É exatamente o que eu quiser. Mas eu não sou. Seja. Sinta. Né? Tudo está em perspectiva de desenvolvimento. Tudo sem exceção. Nós vamos sair desta encarnação perfeitos? Não? Não adianta tomar um chazinho. Não, há pessoal que está a fazer isto, gente. Há pessoal que anda a tomar um chá, que é para ficar assim mais levezinho, que também é bom, também não faz mal, né? Para não reencarnar mais. Isto é um facto, eu não estou a dizer porque eu ouvi falar, não, conheço casos, né? É um erro. Quem fizer de tudo para não reencarnar mais, sabe o que, é que vai acontecer? Vai mais depressa. Porque não percebeu o conceito da reencarnação. Que aqui está a ser dito. Matéria, espírito e a coisa mais curiosa. Nós vestimos matéria para nos libertarmos da matéria. Sentimos o seu guante, a sua prisão e somos mais felizes quanto mais nos libertamos dela. Então vestimos-nos dela para perceber que o espírito é o que conta. É o que mais importa. Usamos-la como instrumento para o nosso desenvolvimento.
Quando nós nos deixamos usar pela matéria, então nós estacionamos e sofremos. Tudo bem? Até aqui? Simples, não é? Então vamos lá. Tanto sofrimento por tão pouca coisa. Esse período de humanização principia na Terra, aquele tal humanização, aquele período, não é? Ou seja, primeiras encarnações sem o processo de fragmentação do pensamento. A partir de agora, eu já não esqueço nada. Isto começa na Terra? Confesso que a resposta surpreende um pouquinho, tá bem? Vamos lá. Ele diz: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. A Terra não é o primeiro... A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Espera aí. Se esse nosso planeta já foi criado há 4,7, agora aumentou. Já descobri que é mais velho, né? 7,8 mil milhões de anos. Os dinossauros andaram por aqui nos anos... há 200 milhões de anos. Já pensaram que são 200 milhões de anos? Não? Pensem num ano. Passem para uma década. Passem para um século. Passem para 1000 anos. Passem para... Atenção, 1000 anos. É muita coisa. 1 milhão de anos. Isso aqui é dar voltas. Agora passa para 200 milhões. Até cansa a mente. Meu Deus, terá sido isto? Imaginem nós descansando em paz 200 milhões de anos. Isso é uma chatice. Ora, nesse processo, nós chegamos aqui, a história conta-se a partir dos 18 mil anos atrás, quando começa a escrita, mas hoje a escrita está feita pelos antropólogos, pelos geólogos, que vão descobrindo aqui e acolá uma série de elementos que vão nos ajudando a escrever a nossa história. Não com a escrita, mas com os vestígios. E pasmem, já agora, posso fazer aqui um parênteses? Pasmem, porque as nossas pinturas rupestres, para quem viu a notícia, é muito interessante, há uma teoria que foi até colocada por um não cientista, que encontrou uma questão muito similar entre as pinturas rupestres, em que elas, em boa verdade, o que fazem é determinar os tempos de colheitas, os tipos de animais e por aí fora. Então está a ser feito um estudo neste momento, a recolher um sem número de informações e a cruzá-las, porque tudo aquilo que já foi encontrado leva para o mesmo caminho. Olha que interessante, pinturas rupestres. Milhares e milhares de anos atrás, a escrever na pedra, e nós pensávamos, eram os primeiros artistas. Por isso é que eles fazem aquele desenho feio, né? Assim, a gente, às vezes, olha, tem ali um animal, eu não vejo. Mas quem vê, vê bem. Porque eles não estavam preocupados em desenhar o animal. Eles estavam a fazer registros para gerações futuras. Interessante, né? Então, lá atrás já estávamos nesse processo de desenvolvimento, nos primeiros passos. Por quê? Porque o pensamento já não era fragmentado. Começa ali uns primeiros lives. Então a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Nós vamos discutir isto? Eu não vou. Posso ter dúvidas? Posso. Assiste-me ter dúvidas. Tanto tempo, não ser a primeira, isto leva o meu cérebro a pensar o seguinte. Não eu, porque eu não penso. Estou brincando. O Tico e o Teca quer conversar. É que a coisa vai bem para trás disso. Bem mais lá atrás. Ok? E isto vai criando em nós algumas reflexões. O período da humanização começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Eu vou parar aqui? Não. Porque não é propriamente aquilo que nos coloca barreiras no conhecimento. Não, o Espírito está a dizer que os primeiros momentos de humanidade até podem nem ter sido nesse planeta e provavelmente não foram. Tudo bem? Uau, isso muda um bocado a nossa perspectiva também enquanto seres na Terra. Está bem? Então já andei por outros. Vamos a isto. Ou não. Atenção, quem quiser ser uma exceção também pode ser. Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos lá.
608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Eu vou dividir essa pergunta em duas partes. A primeira é aquela que normalmente nós fazemos. Quando eu desencarno, eu lembro das encarnações anteriores? Não é nada disso que ele está a perguntar. O que ele está a perguntar é: quando eu desencarno, eu tenho condições de voltar à minha memória àquelas tais existências anteriores ao período da humanidade? Ou seja, eu consigo voltar ao tempo, vou usar o termo outra vez entre aspas, humanoide ou qualquer outro ser lá para trás? Quando eu desencarno? Tenho condições de fazer isso? Sim? Não? Seria útil? Não? Ok, muito bem. Dou-lhe mais? Não! Pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, já fazendo comparação conosco enquanto encarnados, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Os espíritos. Porque eles estão do lado lá e se, olha, você se lembra dos seus primeiros períodos enquanto humanoide ou entrando para o humanoide? Não, não lembro. E por quê? De forma simples, agora eu vou colocar a pergunta, porque vocês voltam e meia fazem essa pergunta. E eu, quando desencarnar, eu vou me lembrar das encarnações anteriores? Das imediatas? Sim ou não? Olha a palavrinha mágica, depende, né? Depende. Sim e não. Então, o que vai acontecer quando eu desencarnar? Que não pretendo que seja agora, todos tranquilos. O que vai acontecer? Eu vou me lembrar da encarnação anterior? Não. Ainda virão as memórias esta encarnação, porque a minha consciência vai começar a relembrar o que fiz, o que não fiz, as marcas e tudo mais. Nada se esquece. Espera aí que eu já vou falar sobre isso. Então, vou me lembrar aos poucos do processo. Ok? Desta encarnação, conforme eu for avançando na espiritualidade em equilíbrio, as memórias virão ao de cima das anteriores. Okay? Lembrando que elas se dividem em duas partes, a emocional e a dos factos. Também é um trabalho que os benfeitores fazem conosco do lado de lá, para que nós não nos julguemos piores do que somos, nem melhores do que somos. É fácil perceber isto. Se eu hoje relembrar algo que passei aos meus 20 anos, há 10 anos atrás, o que vai acontecer aqui? Eu tinha 20 anos e eu tomei esta atitude. Ai, que mal que eu fui. Eu nunca devia ter feito isso. Eu só se hoje tomava uma atitude diferente. Aí tocam as campainhas. Espera aí. Esse é o facto com as emoções de hoje. Com os conhecimentos de hoje. Se eu voltar aos 20 com os conhecimentos de hoje, não significa que eu volte com as emoções de hoje. Porque as emoções de hoje têm as minhas e a do meio que eu estou inserido. Então os benfeitores o que é que fazem connosco? Mostram-nos os factos e depois o campo emocional à volta, todas as ligações e por aí adiante. E então eu faço um julgamento mais correto sobre o meu passado. Para quê? Para melhorar. Reparam, ou já repararam que nós fazemos isso com os outros? Eu no lugar dele faria de outra forma. Eu não tive os pais que ele teve. Eu não tive a educação que ele teve. Eu não tive a experiência que ele teve. Vejam como nós temos essa sobranceria de dizer que num lugar do outro nós faríamos diferente. Os benfeitores não fazem isso conosco. Eles amam-nos, compreendem-nos. Não são coniventes com os nossos erros. Não é isso. Mas auxiliam-nos a perceber as coisas. Bom, voltando a esta perspectiva, onde é que eu ia? Das lembranças do passado. E teve uma aqui que eu fiz um cliquezinho de sério. Vou falar sobre esta parte do esquecimento. Mas vamos lembrar. Ok? Então não, realmente não nos lembramos dessas fases anteriores. Detalhe. É importante? Eu respondo de outra maneira. Se fosse, nós saberíamos. Não tem importância nenhuma, porque os automatismos necessários dessa altura, nós os temos. Mas espera aí que eu tenho um instinto que ainda não consegui vencer. Então vençam. Se você já detectou que o tem, vençam. Mas é maior do que eu. Cresça. Não é? É difícil? Sério que é difícil? Não.
primeiro erro é dizer que é difícil. Não, atenção, assumir e ser honesto é o melhor que há. Mas quando eu coloco essa barreira em mim, é difícil, já não quero. É uma tomada de decisão. Tá vendo? É sempre uma tomada de decisão. Então eu quero ser pacífico. Mas eu sou muito irritável. Sou irascível. Muda. Mas é difícil. Eu ainda não quero. Eu quero continuar a ser como sou. Tão simples quanto isso. Não há cá meias dúvidas, conversas. Não. Eu ainda não quero. Eu estou a fazer um esforço. É porque eu ainda não quero. Porque se eu quiser, eu não faço esforço. Eu só faço. Não é? Então, como está tudo no nosso pensamento, repare, nós não nos recordamos então quando estávamos no seio de nossa mãe. Mas temos percepções daqueles tempos. Conhece a história do jovem que com 5, 6 anos não conseguia entrar num avião. E ele, ao fazer uma terapia, descobre, em conversa, que a sua mãe teve numa viagem, também estava grávida, já numa fase adiantada, por isso também cuidado com essas viagens, e o avião de São Paulo para Nova York apanhou muita turbulência. A questão não é a turbulência, foi as emoções com que a mãe passou, cheia de medo, angústia, desespero, e ele captou. Então ele que tinha dificuldade em andar de avião, e a família, como viajava muito, era difícil, percebem a ideia, né? Não é um problema a criança não... É que a família precisava viajar. Então vejam, no seio materno registrou, ou seja, nós registramos coisas do nosso passado, dessas experiências, mas não a temos presentes, temos os efeitos em nós. O que é que devemos fazer? Perceber, é por isso que aqui estamos, e corrigir. Tudo bem? Então não temos esta consciência dessas existências nessa altura. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito, ou seja, nós, traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar de anti-humano. Esses traços, nós trazemos-los. Esta pergunta é mais delicada. Allan Kardec fazia umas perguntas difíceis, não é? Fazia, não fazia? Interessante. E aqui o detalhe. Conforme a distância que medei entre os dois períodos e o progresso realizado. O Espírito podia dizer assim, não traz. Ou traz. Depende. É conforme a distância no tempo, não é? Que medei entre os dois períodos e o progresso realizado. Se eu acabei de sair desta fase anti-humana ou humanoide, se eu quiser chamar assim, eu ainda trago praticamente tudo dali. Eu estou a construir uma nova fase. Tudo bem? Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. É sempre a mesma lógica de desenvolvimento. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Conforme nós vamos tomando nossas decisões, nós vamos dominando os instintos. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-los o quê? A vontade. É o querer. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Por isso o trabalho é tão solidário. Conforme eu for desenvolvendo a minha capacidade de ciência e consciência da minha individualidade, para que eu vim à Terra, por que eu me desenvolvo, o que eu sinto ou deixo de sentir, eu vou aplicando então um novo conhecimento. É por isso que estamos aqui hoje, nesse domingo. Porque nós vamos abrindo a nossa consciência, a percepção do que nós somos, para onde nós vamos. Que caminhada é esta? Será que eu sou meramente um joguete do processo? Se eu deixar vazios, os outros ocupam. Mas eu, se tiver consciência de mim mesmo, vou tomar as minhas decisões. Eu vou ser pacificado, eu não vou entregar a minha paz na mão de outros. Se alguém me ofender, ele tem um problema, porque ele está irascível e eu não estou. Se eu ficar irascível, eu acabo de entregar a minha consciência para ele. Então é este processo de desenvolvimento que nos traz maturidade. Aplicar cada um desses instrumentos. É por isso que estamos hoje de manhã aqui, para buscar estes progressos. É o que nós fazemos todos, sem exceção. Nenhum de nós
diz assim, não, eu já sei tudo. Quer dizer, podemos dizer, né? Eu já sei tudo, eu faço tudo. Não, precisamos uns dos outros, inclusive. Jesus disse, eu sem o Pai nada posso. Então, nós, sem Deus, temos dificuldade em orientar a nossa vida, porque achamos que é tudo ao acaso. Mas se eu tenho fé, e a minha fé é raciocinada, eu vou encaminhar a minha vida dentro dos valores que vou aprendendo, e não do que o mundo me empresta para que eu viva na moda. A moda hoje diz que deves fazer assim, eu faço. Do outro dia, assim, vou me ajustando ao mundo. Eu não me ajusto à minha consciência. Então, esses equívocos vão sendo eliminados conforme nós estudamos para desenvolver esse nosso conhecimento do nosso eu mais profundo. Ora, então, repetindo de propósito, há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Vale a mesma coisa para a encarnação anterior, na penúltima, na antepenúltima. Nenhum de nós, olhamos para nós e pensamos assim, eu sou muito diferente da última encarnação. Não sou, sou muito próximo, tenho hoje uma grande responsabilidade, que é saber mais do que eu sabia na outra encarnação, de certeza, não tenho dúvida nenhuma. Mas o meu comportamento, ele não muda da noite para o dia, ele vai mudando conforme a minha consciência. E o meu comportamento, ele deve ser modificado, ou melhor, é mais interessante que ele se modifique pelo valor instalado, e não por aquilo que me dizem que eu devo fazer. Deve ser algo de dentro de cada um de nós. E esse desenvolvimento dá-se em cadeia. Aqueles tais vestígios dos instintos que temos dificuldade em vencer, se apagam com o quê? Com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Sou eu que tomo as decisões. Eu não deixo vazios. Tudo bem? Okay? Atenção, isso é uma decisão. Não estou a dizer que nós somos assim. Estamos longe ainda, mas estamos a caminhar para aí. Então, repetindo ainda, os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam. Não há saltos. Ok? Porque ainda não tem a secundá-los o quê? A vontade, que vem do livre-arbítrio. Então, vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Tudo bem? Então, nós somos o quê? Espíritos. Compreendemos isso? Agora o exercício é agir em função disso. Porque a minha casa, porque o meu terreno, porque o meu emprego, porque o meu familiar, porque eu guardando mágoas. Eu não tenho consciência do que eu sou. Ou pelo menos, posso ter, mas não uso. Não coloco ao de cima aquilo que eu sou para olhar para o meio em que eu estou. Tudo bem? Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Diz, o homem é um ser à parte. Nós ouvimos isso tantas vezes. Várias religiões. Né? E o espírito vai nos responder de maneira interessante também, sem quebrar nenhum liame. Né? Ele diz, não se enganaram. Mas a questão não fora desenvolvida. Ou seja, nós somos seres à parte, somos por aquilo que já alcançamos. Não na linha de desenvolvimento. Porque senão pararíamos no processo a dizer que os vegetais, os animais são criados só para nos entreter. Okay? Não, mas a questão não fora desenvolvida. É aquela maniqueísmo, sim, sim, não, não. Né? Demais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é com efeito um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e de ter outro destino. Sim, a nossa destinação, neste momento, é buscar o livre-arbítrio para sermos cada vez melhores. Enquanto outros estão numa fase em que ainda estão a repetir o seu processo mecânico, vamos chamar assim, de matéria e espírito, matéria, princípio inteligente, matéria, princípio inteligente, até chegar a esse patamar. Nós já estamos no outro. Não é dizer que somos melhores, somos todos filhos do mesmo Pai. Atenção. Deus ama-nos mais do que a natureza, que é os animais. Não. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Estamos todos no mesmo processo. Nós temos mais responsabilidade, porque somos chamados, neste momento, com a consciência, a ajudar a todo o processo de desenvolvimento dos outros. Ok? Patamar a patamar. É assim que funciona. Solidariedade. Então, o homem é, com efeito, dentro deste conceito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Ou seja, nesta fase, sim senhor, não é que criou o humano para conhecê-lo.
É que nesta fase nós já o podemos fazer. E fazendo, trabalhamos para o todo. Tudo bem? Muito bem. Retaliações, façam um favor. Estejam à vontade. Reclamações é que não. Está bem? Fazendo só um comunicado aí, se você concordar, lógico, né, que o Carlos faz as gravações aqui, está no YouTube. Você falou, quem veio no domingo passado, eu não vim, mas eu assisto. Obrigado, Matias. Então, o Carlos faz aqui as gravações para divulgar através do YouTube, o canal Casas Francisco Xavier, Associação Espírita. Podem subscrever. Só coloca o like se gostar mesmo, tá bem? Senão confunde-nos um pouco. Com um detalhe, e eu queria fazer referência a isto, obrigado, Matias, que é diferente assistir no YouTube, porque cada um de nós está a passar uma comunicação e está a ver os vossos rostos, né? Como é que funciona. Quem está a ver pelo YouTube nem sempre percebe o contexto, também é natural, respeitável, tá bem? Porque o objetivo principal é esse trabalho que é de divulgação, de estudo conjunto, recentrar as ideias, e é um trabalho também espiritual. Tá bem? Obrigado, Matias, pela informação. Se alguma coisa queiram ver, então está lá no YouTube. Vou reforçar a ideia de que quem estiver no início a vir à Casa Espírita e ainda não souber, para quem quiser fazer estudos em grupo, eu ia dizer individualizado, mas não é o termo correto, mas um estudo em conjunto e desenvolver-se através desse estudo mais aprofundado, pode se inscrever. Os trabalhos são às quintas-feiras, às 20 horas. Não é fixo, porque passada a primeira fase depois muda-se os dias, mas é às quintas-feiras, às 20 horas, para quem quiser começar algum estudo mais profundo e pormenorizado. Está bem? Em que as pessoas sentam, tiram suas dúvidas, conversam e por aí fora, e vão também encontrando pessoas com o mesmo objetivo. Tá bom? Fica aqui a informação, não estou a dizer para fazer, é uma informação que é importante que tenha. Alguma questão, alguma dúvida? Isso que eu ia falar do esquecimento. Mas eu esqueci. Eu esqueci, inclusive, porque tinha na sequência da ideia, portanto esqueci. Não era. É porque não era, exatamente, obrigado. Está bem? É bom falar do esquecimento, já não me lembro. Isso fica bom. Bom, se não houver nenhuma dúvida, faz favor. Puxar um bocadinho Atrás. na sessão da semana passada, em que falamos que o homem e os animais eram dotados de inteligência, mas as plantas eram apenas dotadas de instinto. Eu fiquei só com uma pequena dúvida por causa de um livro que eu li, que era A Vida Secreta das Árvores, em que dizia que quando havia algum ataque, alguma praga, algum inseto, que elas se avisavam entre elas e começavam a emanar algo com uma essência diferente. Sim. Isso pode ser considerado inteligência ou instinto? Olha, o que acontece é que o instinto está na estrutura basilar de tudo. O que acontece é que nas plantas, o que a espiritualidade diz é que há sensações que depois motivam o desenvolvimento que está baseado no instinto. Ou seja, tem sensações e o instinto faz fazer isto. Ou seja, elas não têm consciência limitada, como tem os animais, em que ele está em perigo, ele corre para um lado ou para o outro, ou seja, ele vai tomando decisões numa fuga, por exemplo, ou para caçar e por aí adiante. Nas plantas, não havendo essa capacidade, eles têm sensações. Por exemplo, já há testes também interessantes, em que a planta coloca-se aqueles equipamentos sensoriais para perceber os registros energéticos, e se a pessoa se aproxima numa canção ou traz outra flor, ela tem um registro naturalíssimo. Se for com uma faca ameaçá-la, ela altera o sistema. Ou seja, ela não tem uma inteligência, ela capta o meio ambiente, ou seja, tem sensações. Tá bem? É a perspectiva do desenvolvimento. Tudo isto obriga-nos o quê? E obrigado pela pergunta. A respeitar o meio em que estamos. Há indígenas que, por exemplo, para cortar uma árvore, inclusive na caça, eles oram na medida deles, né? Ou seja, não estou a dizer que eles oram ou rezando, não é essa a ideia, mas eles fazem um pensamento ao Supremo, que pode ser o Deus da caça, seja o que for, pedindo em favor daquele que eles precisaram eliminar para o seu sustento.
É o respeito pela natureza. Tá bem? Isso é só uma perspectiva. Nem todos o farão. Mas quando há consciência da natureza, nós precisamos respeitá-la e agradecer tudo aquilo que ela nos dá. Nós não vamos ficar... Não. Por exemplo, a pessoa que diz assim, aí tem um mosquitinho ali a picar o meu filho. Não, deixa estar, que ele é da natureza. Se ele está a picar, ele tem que picar. Coitado da criança, está bem? Então não se preocupem, quando vocês matarem um mosquitinho, ele reencarna logo, está bem? Não fiquem preocupados com isso, ele não tem consciência do processo, tá bom? Não é para torturá-lo, porque há miúdos que às vezes estão a torturar, não é para fazer isso, não é esta a lógica, estamos na natureza, respeitamo-la e ela serve-nos com respeito, está bem? Obrigado pela questão, está bem? Posso fazer uma Sim, Carolina, faz favor. Como estamos assim no início do ano, se podia falar que a quem não quiser comprar pode consultar. Obrigado, Carolina. Obrigado. Bem lembrado. Olha, se assim, Estão à venda, mas... eu vou dizer uma coisa. Muitos desses livros estão à venda nas lojas. Né? Isso vai ficar gravado. Só que são muito caros. Aqui é óbvio, é muito mais barato. Mas, falando mesmo daquilo que importa, se quiserem ler e não quiserem comprar e por aí fora, temos a biblioteca. Tá bem? Basta se inscrever e leva o livro durante 30 dias. Tá bem? Eu espero que consigam fazê-lo nesse período. Mas tem esta oportunidade, em vez de estar a gastar, porque a ideia é divulgar, é que as pessoas tenham conhecimento. Tá bem? Então temos aqui a biblioteca. Obrigado, Carolina. Muito bem. Então vamos encerrar, que já passou da hora. Não sei se vocês programaram os fornos ou não. Serenos, tranquilos. Recordamo-nos que Jesus veio até nós há cerca de 2000 anos para nos ensinar muitas coisas. E dentre elas, sobre a reencarnação, sobre as moradas na casa do Pai. E Jesus diz-nos isso, mas não pode aprofundar. Nós não temos condições de compreender. Nem em tão pouco tempo teríamos essa universidade para esclarecimentos. Mas Jesus gravou essas informações basilares com o seu exemplo. Então, em meio a esses conhecimentos profundos da nossa origem, da nossa destinação, ele falou-nos sobre o caso do samaritano. O homem caído na estrada, vítima de um assalto, e encontrava-se ali, necessitado de auxílio, e passam figuras conhecedoras de muitas coisas. E não o atendem. Conheciam muito. E, entretanto, vem um samaritano, que até era considerado um pária em relação à religião, que era a sua base. Eu vou dizer, é um desconsiderado pelos conhecedores da lei. E ele atendeu ao homem caído. Deu do seu tempo, transportou, certificou-se que ele seria atendido por terceiros também, deu do seu tempo e deu materialmente, auxiliou. E essas são as mensagens mais fortes
porque Jesus fala-nos para que perdoássemos 70 vezes, 7 vezes. E nesta manhã, nós estivemos a estudar a nossa origem, o meio do caminho, a nossa destinação. Mas é o coroar com Jesus que nos alimenta a alma, pois que esse é o nosso futuro. Novos valores, novas emoções, os instintos sendo vencidos, e é por isso que agora vamos orar em conjunto e recordar Jesus. O nosso mestre é assediado e perguntam-lhe se é lícito pagar o tributo aos romanos. Quem me fez juiz das vossas causas, terrenas e imediatistas? Trazei-me uma moeda. Quem está aqui esculpido nesta face? É César. Oh, meus amigos, meus irmãos, então dai a César o que é de César e ao homem o que é do homem. Dai a Deus o que é de Deus, o que é do Espírito ao Espírito. Querido Mestre, querido Jesus, escuta os nossos pensamentos de todos nós nesta manhã que aqui nos encontramos. Nós desejamos a paz interior. Muitas vezes temos dificuldades em clarear os nossos próprios caminhos, pois que nós plantamos as adversidades. Podemos dizer-te, Jesus, que as coisas de César, as coisas do mundo, e nesta manhã viemos clarear as nossas emoções, os nossos pensamentos. Por isso sentimos em paz nesta hora, visualizando o teu olhar amigo, o teu sorriso de afeto. Estamos a nos preparar para receber o auxílio dos teus mensageiros neste momento. E hoje compreendemos que com paz no coração os benefícios nos chegam, nos envolvem e nos preenchem. Vamos orar em silêncio. Cada um de nós, Jesus, contigo no pensamento. Quiçá ainda segurar a moeda, mostrando-nos as faces. Vamos pedir, vamos agradecer ou louvar durante estes instantes de silêncio, Jesus. Agradecidos pela oportunidade. Fomos buscar na oração o valor do Espírito. Pedimos por aqueles que estavam doentes, aqueles que conosco no lar necessitam de auxílio, e pensamos neles como Espírito, vestindo um corpo que necessita de auxílio. Mas a nossa luz foi para o companheirismo, para o amor fraterno, e doamos de nós próprios para aqueles por quem pedimos. Aqueles que partiram para a espiritualidade, retornaram, recebem o nosso abraço,
sem qualquer sentimento de angústia, recebem apenas um abraço. E louvamos a Deus, nosso Pai, pelas leis em que estamos inseridos, tão sábios, tão benevolentes. E assim, querido Jesus, Mestre amado, agradecemos a companhia em nossos lares, a companhia no retorno aos nossos lares, a companhia nos nossos compromissos materiais, para que eles sejam iluminados pelos valores do Espírito. A Deus o que é de Deus. Obrigado, Senhor. Assim encerramos a tarefa da manhã.